Viva Cultura FEPAC 2020. Essa é a carta da última pessoa do mundo. Então aquela coisa estava lá. No começo eu não me dei conta da sua presença, por isso eu não saberia dizer por quanto tempo eu fui acompanhada. Eu sei que no momento de reflexão, ao tomar o meu café da manhã, que era algo que eu raramente fazia, talvez tenha sido esse o motivo de tais reflexões, eu a percebi diante de mim. Eu não sei dizer quais eram as suas características principais, pois sua imagem era um tanto quanto simplória. Eu também não reparei no seu tamanho, talvez porque naquele momento não tivesse um objeto ali me chamando a atenção a ponto de eu comparar as medidas. Eu só sei que ela estava ali e ali ela permaneceu. A todo momento ela me acompanhava, eu já não vivia mais só. Por momentos eu sentia um incômodo, mas eu não saberia dizer se o motivo era aquilo. Em outros eu me sentia tranquila, mas eu também não posso garantir que aquilo tinha algum tipo de influência. A verdade é que eu não sei desde quando ela me acompanhava, e por isso eu não posso precisar se as minhas emoções tinham a ver com a sua presença. O fato é que, de uma forma ou de outra, aquilo passou a fazer parte de mim. Era como se ao acordar eu já esperasse encontrá-la e como se ao longo do dia tivesse essa cumplicidade entre nós. Eu nunca tive coragem de tentar tocá-la e em minha cabeça eu ainda me pergunto se isso seria possível. A tensão estava criada, de alguma maneira. A representação dessa tensão não exatamente, não tinha uma conexão palpável. Nesse dia, eu acordei em meio a um sonho estranho. Eu não lembro agora detalhes desse sonho, mas eu me lembro que ele fez com que eu me acordasse de súbito, com um certo sentimento de dúvida, uma desconfiança. O quarto estava escuro e a única coisa que eu pude notar foi o vazio. O nada pairava no ar e eu permaneci nesse limbo por algumas horas. O dia foi surgindo de maneira calma e gradual, um oposto abismal do sono que eu tive horas antes. Eu olhei para a coisa e, como se numa nuvem de fumaça, ela desapareceu. Conforme a luz iluminava o seu lugar costumeiro, ela ia desaparecendo, como se, na verdade, aquela imagem tivesse só na minha cabeça e a luz do dia fosse uma borracha. Nesse momento, nada me segurou na cama e o vazio ocupou a minha mente de uma maneira que eu sequer conseguia tentar entender o que estava acontecendo. E assim o dia seguiu. Mas ele não seguiu normalmente. Eu não sei explicar, é como se naquele dia o tempo e o espaço tivesse se tornado algo totalmente diferente do que ele já havia sido. Embora eu também não saberia dizer como ele sempre foi, eu acho que eu nunca reparei nessas coisas de tempo, de espaço. Eu sei lá, parece que as coisas passam de um jeito que a gente não consegue reparar. Ou consegue? Eu não sei, mas enfim, o fato é que o dia se seguiu e eu fiquei ali na minha cama. Eu ia dizer que eu fiquei na cama esperando, mas eu nem sei se eu estava de fato esperando, porque eu só fiquei ali. Eu não sei também dizer se naquele momento eu pensava em alguma coisa, era como se o vazio também tivesse tomado conta dos meus pensamentos. Era tudo um grande buraco, rumo ao vazio e ao nada. Quando eu finalmente consegui me mover, eu tentei recriar todos os movimentos do dia anterior. Naquele dia eu ainda tinha outras coisas a fazer, porém eu preferi repetir o dia anterior no anseio de que alguma das minhas ações fossem um gatilho para sua volta. Porque assim como ela apareceu e sumiu de uma maneira instantânea, ou talvez não, eu não sei dizer exatamente como ela surgiu, mas enfim, assim como ela apareceu e surgiu de uma maneira instantânea, poderia ser que ela ressurgisse de maneira instantânea também. Pensando bem, agora eu não saberia dizer se ela foi desaparecendo e eu não percebi. É muito difícil se dar conta desses detalhes quando a coisa se torna assim tão cotidiana. Mas é isso, dada a introdução, eu já posso contar qual foi a minha trajetória até aqui. Depois de repetir todos os meus movimentos do dia anterior e ainda assim não receber nenhum sinal, nenhum mísero aviso de seu tão esperado retorno, eu decidi sair em busca dela. Já que havíamos passado tanto tempo uma na companhia da outra, eu achei que seria interessante manter esse status. Ou eu não achei nada, eu não sei dizer se eu precisava da coisa, mas eu preferia acreditar que talvez a coisa também precisasse de mim. Então eu parei. Eu pensei no que eu poderia levar para essa busca. E pela primeira vez, desde que eu me lembro, eu reparei nos objetos da minha casa. No entanto, eu estava tão obcecada pela coisa que eu consegui sequer dar uma importância às coisas que estavam ali, então eu fui sem nada nas mãos. De primeira, assim que eu saí na rua, eu me questionei por qual caminho a coisa seguiu. Não que ela pudesse seguir por algum caminho, eu sequer saberia dizer se ela tinha pernas ou forma de se locomover. A pergunta foi mera formalidade. Eu falei para mim mesma como se isso fosse um norte
para que eu pudesse seguir. Enfim, eu não obtive nenhuma resposta, nenhum sinal de que caminho eu poderia seguir para ir em busca daquilo, então eu fechei os meus olhos, reabri e segui o acaso. Eu caminhei por tempos que eu não saberia mensurar. Eu só sei que eu caminhei. Pensando bem, eu caminhei por muito tempo. Eu não saberia mensurar em horas, mas eu sei que eu caminhei por muito tempo porque eu fiquei muito cansada. O que também não significa nada, uma vez que eu fico cansada por qualquer motivo, então a única coisa que importa é que eu caminhei. E no meio do caminho eu encontrei um lugar que de alguma forma me atraía com força para o seu interior. Apesar de não ver sentido nessas coisas de intuição, eu decidi, dado o absurdo da busca, entrar e conferir qual era aquela energia. Eu entrei e encontrei um grande saguão vazio cercado por escadas. Cada escada levava a uma entrada completamente escura. Eu fiquei por alguns minutos tentando entender aquela estrutura quando eu decidi subir as escadas, em ordem de proximidade. Então eu subi a primeira delas. Não eram escadas longas, mas o desconhecido do destino fez ela parecer maior do que ela era. Quando eu finalmente cheguei ao topo, encontrei um longo corredor cheio de portas. Eu penso que aquilo poderia ser um hotel, eu não sei exatamente. Na verdade, o corredor não era assim tão longo, devia ter cerca de 6 portas em toda a sua extensão e tirando o tapete, ele estava completamente vazio. Eu abri a primeira porta e ali eu encontrei uma espécie de... E nesse momento eu ouvi um barulho estrondoso às minhas costas. Sem nem pensar direito, eu voltei correndo para a porta para descobrir de onde vinha o barulho, mas tudo estava exatamente igual. Então eu saí para o corredor e tentei abrir a porta da frente, trancada. As outras também estavam fechadas, então eu decidi voltar para a primeira delas para explorar um pouco mais aquele ambiente. Mas quando eu tentei reabrir a porta, ela estava fechada. Eu forcei um pouco, pensando que pudesse estar emperrada, mas eu não tive sucesso. Foi quando eu me peguei olhando a maçaneta daquela porta. Pelo pouco que eu tinha visto, ela não era igual às outras. Ela tinha uma espécie de entalhamento. Era uma mistura de linhas circulares, como se fosse um labirinto, daqueles de livrinho de atividade. E no meio desses labirintos tinham algumas falhas, como se fossem buraquinhos para o interior do labirinto. E desses buraquinhos saía uma espécie de luz, uma luz muito fraca, porque aqueles buraquinhos eram muito pequenos. Então eu me aproximei e tentei olhar para dentro desse buraco, na esperança de ver o que estava ali atrás, mas eu não conseguia. Eu forcei a minha vista, mas mesmo assim eu não enxerguei nada e eu achei melhor parar, porque se eu forçasse mais eu fechava o olho. Então eu desisti dessa porta. Eu confesso que um pouco intrigada por conta da luz, mas eu ignorei. Então eu desci as escadas, olhei novamente para o saguão principal e não observei nele nenhuma mudança. Subi a segunda escada e dessa vez eu vi um lugar completamente diferente. Era também um corredor, mas dessa vez com outra cor, tons pastel, rosa e cinza, pinturas geométricas na parede, um tapete cinza claro, armários brancos com luminárias, um espaço daqueles que você, sem conseguir explicar direito, se sente aconchegado e tem vontade de ficar por mais tempo. Mas eu precisava seguir em busca da coisa. Eu abri então a primeira porta e encontrei somente um armário. Era um espaço pequeno que não poderia chamar de quarto, porque ali não caberia uma pessoa deitada. Era apenas um armário com um armário dentro. Eu acho que essa é uma boa definição. Porém, as portas do armário estavam todas trancadas e nesse momento eu já não sabia mais se isso era bom ou ruim. Bom porque se os armários estavam trancados, a coisa não estava ali. E ruim pelo mesmo motivo. Pensando melhor, talvez fosse ruim de qualquer jeito. Então eu saí daquele armário e resolvi me sentar para aproveitar um pouco da beleza daquele espaço. Eu acho que eu nunca tinha parado para observar as coisas e naquele momento essa era a única coisa que eu queria fazer. Eu me sentei recostada na porta do armário de armários e olhei os desenhos na parede. Apesar de geométricos, eles não seguiam nenhum padrão. Em seguida, eu olhei os armários. Eram armários retangulares, maciços, simetricamente posicionados ao longo do corredor. Parando para pensar agora, aquele espaço tinha muito armário. Mas enfim, eu fiquei sentada ali olhando aquela composição de armário, luminária, formas geométricas. Eu foquei nele como se eu estivesse segurando uma lente na minha mão, a ponto de delimitar o espaço para o qual eu estava olhando. E nesse espaço delimitado, as linhas se misturaram, formando uma figura plana, que mais parecia uma pintura. Eu fiquei um tempo ali e eu me assustei com isso. Eu fiquei com um certo medo de misturar o que era realidade e o que era imagem. Esse susto durou alguns segundos. Eu fiquei realmente confusa, então eu resolvi voltar para o saguão principal e tentar a terceira escada. Aquele corredor tinha mais porta e eu me esqueci completamente delas.
Eu subi a terceira escada e quando eu cheguei no topo, eu me deparei com um corredor longo e escuro, que mais parecia um túnel do que um corredor. Ele não tinha portas e nem tapete. Então eu caminhei por esse corredor em busca do fim. E no meio do caminho eu encontrei uma pessoa. Eu levei um susto muito grande com isso, porque eu pensei que já não houvessem mais pessoas naquele lugar, já fazia tanto tempo que eu não via mais ninguém. Então eu me aproximei, a ponto de ficar encostada com aquela pessoa e olhar bem no fundo dos seus olhos. Mas eu fui impedida por uma barreira transparente. De qualquer forma, eu olhei o fundo dos olhos dela, eram olhos castanhos. Suas linhas eram tipo daquelas imagens, das imagens meramente ilustrativas que mostram dunas de terra do que seria o planeta Marte. Dunas terrosas daquelas em que a gente anda, mas nunca consegue encontrar o outro lado, mas daí quando você olha para trás você percebe que já está lá no topo. Além disso, tinha também algumas crateras amarelas. Eu podia dizer que aquilo era um universo. E eu não sei dizer por quanto tempo eu fiquei encarando aquele infinito. Eu me afastei um pouco e tentei conversar. Mas eu percebia que ao mesmo tempo em que eu falava algo, ela falava exatamente a mesma coisa, mas eu não ouvia. Eu tentei me comunicar, mas nada mudou. Então eu percorri os meus dedos pela beirada daquela barreira e consegui afastá-la da parede. Não era uma barreira, era mais um objeto daquele lugar. Eu consegui tirá-lo da parede e assim eu pude notar que o fim do corredor era apenas mais uma parede com aquele objeto pendurado. Eu estava sozinha ali novamente. Eu fiquei por um tempo observando aquele objeto e todos os meus movimentos refletidos nele e tentei na minha mente definir o que seria aquilo. Um objeto que reflete a minha imagem. Imagem que eu já não via, sei lá quanto tempo, muito tempo eu diria, porque eu já nem me lembrava que aquele era o meu rosto. Na verdade, eu ainda me questiono se aquele era de fato o meu rosto, não teria como eu saber. Então eu me lembrei que muito tempo atrás eu vi o meu reflexo, mas não foi nesse objeto plano e concreto. Foi em meio a uma das minhas caminhadas. Eu andava por uns caminhos que tinham atrás de uma outra casa em que eu vivia. Tinha chovido muito naquele dia e no meio do caminho eu vi o céu. Achei lindo ver que existia um pedacinho do céu ali no chão. Eu não achava que aquilo era possível. Então eu me aproximei para tentar descobrir se eu poderia tocar o céu e pegar uma nuvem. Conforme eu me aproximei, eu vi o rosto de uma menina. Da mesma forma como eu fiz com esse objeto, eu fiz com aquela poça. Eu olhei para a menina, tentei conversar, mas ela não me respondeu. Então eu tentei tocá-la e minha mão se molhou. Era um céu feito de água. Era um céu numa poça d'água. E foi assim que eu chamei aquele objeto, uma poça de água de vidro. Uma poça de vidro. Eu peguei aquela poça de vidro e desci com ela para o saguão principal. Era bonito ver alguém nela e todo mundo ao seu redor, ainda que aquela imagem fosse minha mesmo. Então eu decidi pegar aquele objeto e ir em busca da coisa. Aquela força que me atraiu para dentro daquele lugar já havia se dissipado e eu tinha que seguir a busca por outros lugares. Quando eu saí dali, carregando aquele objeto comigo, eu olhei para todos os lados e eu tive a sensação de que eu estava num lugar diferente do que eu estava antes de entrar. Era como se, durante o tempo em que eu estive naquele espaço, as coisas do lado de fora se multiplicassem. Tudo estava mais cheio de detalhe, o chão era de pedra, os muros estavam repletos de vegetação e o caminho que eu estava seguindo estava muito mais longo. Então eu segui pelo caminho com a poça de vidro ao lado, eu conseguia ver o meu reflexo pela visão periférica e eu me sentia melhor por ter ali aquela companhia. Conforme eu andava, olhando para os lados em busca de algum sinal da coisa, eu percebia que o reflexo também olhava e nós conversamos durante o caminho. Conversamos era uma coisa assim que eu fazia comigo com frequência, mas naquele momento era diferente. Então eu segui olhando todo o canto possível em busca de qualquer que fosse o sinal da coisa. Foi quando eu vi esse espaço muito aberto, muito amplo, e ali eu comecei a sentir uma espécie de angústia. Era como se alguma coisa dentro de mim estivesse tentando, num esforço muito grande, ocupar o mesmo espaço que eu dentro do meu próprio corpo. Esse incômodo fazia com que eu me encolhesse de um jeito que todos os meus órgãos eram esmagados. Eu sentia aquela aflição dentro do meu pulmão, como se todo o ar tivesse saído de dentro dele e eu estivesse quase virando do avesso.
Era um sentimento que eu nunca tinha sentido, não com essa intensidade, era quase que concreto, como se eu pudesse segurar aquela angústia e ela me segurar de volta e me esmagasse com uma facilidade que eu nunca pensei que fosse possível. Era o lugar, talvez, o momento, tinha algo ali que me incomodava profundamente, algo que era responsável por esse sentimento desesperador. Eu tinha essa sensação de que tinha alguma coisa por ali. Eu já não estava mais sozinha, já não era mais eu e a busca, era eu e isso. Nesse momento, eu captei com o canto do meu olho essa imagem distorcida. Era como se eu estivesse me dissolvendo, me desfazendo em pedaços tão pequenos que mais parecia uma nuvem de fumaça dismórfica. Então, eu resolvi encarar o meu reflexo e pensei que aquela distorção talvez fosse uma impressão, fosse uma ilusão de ótica, mas quando eu olhei de frente para aquilo, eu já não soube mais discernir onde começava e onde terminava cada traço. Eles já não estavam mais definidos, já não era mais o meu reflexo, era uma coisa. Era uma coisa deformada, aterrorizante, uma coisa que nem se eu tentasse imaginar o pior de todos os meus pesadelos eu conseguiria visualizar aquilo. Não era como se a minha mente estivesse criando aquela imagem. Ela estava ali, fora de tudo que eu já vi, eu pensei na vida, era um grande pedaço de desespero se movimentando desesperadamente por trás de uma parede de vidro. Eu tentei ignorar aquilo, eu tentei desviar o olhar, mas eu não conseguia. Aquela imagem, aquilo, me prendia num ponto que nem o maior dos meus esforços seria capaz de desgrudar os meus olhos daquele objeto. Eu já não sabia dizer onde eu começava e onde começava a coisa, eu não sabia separar a imagem do real, eu não sei se a distorção estava em mim ou no reflexo, eu tentava olhar meu corpo além daquele objeto, mas eu estava realmente presa naquela imagem atormentada. Aquilo me incomodava, me desesperava, eu tive medo de me perder ali, de ficar presa, de me esquecer, de me unir àqueles traços grotescos, aquela coisa desgraçada, medo de me unir àquilo e de sumir como uma nuvem de fumaça, medo de me perder, de desaparecer.